O verdadeiro tesouro é o Evangelho, e a pregação das indulgências o contradiz muito claramente, né? Faça isso e será salvo. O Evangelho diz que o justo vive pela fé. Muitas pessoas questionam essa prática e a hierarquia eclesiástica, pois baseava-se a partir do medo. Quando Lutero começa a fazer essa pregação da graça de Deus, que até para ele era uma coisa um tanto quanto nova, porque ele tinha estudado muito o Antigo Testamento, muito pouco o Novo Testamento, e quando ele começa a pregar o Novo Testamento, vejam que os primeiros anos, até 1517, ele pregou apenas do Antigo Testamento, né? Desde 1513 até 1517, ele pregou apenas o Antigo Testamento, não pregou o Novo Testamento. Então ele era especialista em Antigo Testamento. Só que o modelo hierárquico da igreja, ele não conseguia encontrar base bíblica, e efetivamente não é possível encontrar, e é um ponto doutrinário que ele vem ele vem restabelecer um ponto doutrinário, o conceito de igreja. O que é uma igreja, né? Será que é uma igreja, uma instituição instituída por Cristo, uma instituição necessariamente que tem um pontífice e que manda em todo mundo, ou é justamente o contrário? A junção de todos os santos, a junção de todos os crentes, a união de todos os crentes, é que isso sim é uma igreja. E aí a gente vai ver mais para frente, na segunda parte, a divisão que ele faz entre igreja visível e igreja invisível. Mas ele já estava convencido que a hierarquia eclesiástica e o medo não tinha base bíblica alguma. E obviamente graça divina, ela é de graça, o próprio nome já diz isso. Por favor. Aqui uma foto da porta de onde Lutero pregou as 95 teses. Foi no dia 31 de outubro de 1517, a gente fez 500 anos agora, vai fazer um ano, né? Estamos quase em 501 anos. Em 1517 ele pregou justamente no dia 31, porque no dia 1º de novembro é considerado o dia de todos os santos pela Igreja Romana. Então, naquela época, naquela circunstância, o que acontecia no dia 1º de novembro de todos os santos? Todo mundo ia para a igreja, todas as pessoas iam fazer as suas orações para os mortos, para as pessoas, dia de todos os santos. Então, todo mundo ia ver o que Lutero tinha pregado lá na porta. E esse era justamente o grande objetivo de Lutero, colocar isso lá para que todas as pessoas pudessem ver. Por favor. Aqui não dá para ver direito, mas é uma porta de bronze, porque a primeira porta, como está escrito embaixo, é a porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na qual Lutero teria fixado as 95 teses. A porta original de madeira foi destruída no incêndio em 1760, e essa porta de bronze foi feita em 1858, e nela constam as 95 teses em latim, qual Lutero escreveu. Aqui temos um processo contra Lutero e o programa da reforma. Então, quando Lutero escreve o bispo Alberto, ele não recebe resposta alguma do bispo Alberto, mas a cúria romana ficou sabendo da reforma. O bispo Alberto não responde Lutero, mas encaminha a carta de Lutero para Roma, ou seja, põe lenha na fogueira, não tenta resolver o problema, ele tenta piorar a situação, inclusive. Johann Tetzel se dirige ao Papa acusando Lutero de heresia, justamente o contrário, justamente o que ele não deveria ter feito. Ele acusa Lutero por pregar a graça de Deus tal qual está no Evangelho como heresia. Por quê? Porque ele precisava vender indulgências. Essa era a função dele. A pregação de Tetzel nunca foi a pregação do Evangelho de Cristo, sempre foi a pregação de indulgência. Você precisa comprar isso aqui para você ser livre dos seus pecados do purgatório e para você livrar todos os seus parentes e familiares do purgatório e do inferno. Obviamente que Tetzel não gostou nem um pouco e acabou acusando Lutero de heresia. O teólogo da corte papal, esse Silvestre, ele elaborou então um relatório contra Lutero, contra todos os escritos que Lutero tinha feito até então, muito embora ele tinha escrito não muito até o momento, mas ele faz um relatório e entrega ao Papa, certificando de que Lutero, apoiando Tetzel, certificando que Lutero realmente Lutero era um herético.
E assim como outros, como eu comentei no início, John Hus e Savonarola, provavelmente deveria ter o mesmo destino: ser queimado em praça pública, como os outros foram. Obviamente que Lutero não era um reformador acabado. Ele sabia o que ele tinha começado, mas ele não sabia até onde isso ia, e não sabia por quanto tempo, não sabia se ia conseguir terminar. Graças a Deus conseguiu terminar, a gente vai ver no final da biografia dele. Mas ele não, em 1517 ele não pregou as 95 teses já com tudo pronto. Não, 1518 eu faço isso, 19 isso. Ele não sabia, né? Ele tem uma frase muito interessante que diz que eu não sei qual o caminho que ele me conduz, mas eu conheço muito bem o meu guia. E quando ele prega essas 95 teses na porta de Wittenberg, é justamente isso que ele está fazendo. Ele não sabe o caminho que ele vai percorrer, mas ele conhecia muito bem o guia que estava levando ele. Nesse caso a gente não precisa conhecer o caminho. O ensino sobre justificação pela fé, como o conhecemos hoje, foi formulado em 1518. Então Lutero formula, desenvolve sistematicamente a justificação, a doutrina pela justificação pela fé, da justificação pela fé, em 1518. E é o que a gente vai ver na segunda parte da nossa conversa, o que faz com que a igreja, do ponto de vista de Lutero, permaneça de pé ou caia da graça de Deus. Ou eu coloco a minha confiança na justificação pela fé em Cristo, ou eu caio da graça de Deus. Isso a gente vai conversar um pouco mais para frente. No dia 7 de agosto de 1518, Lutero recebe o relatório do Vaticano para que se apresentasse em Roma em 60 dias. Então Tetzel e Silvestre, mancomunados, fazem um relatório, o Papa concorda com o relatório dos dois, e o Vaticano diz para ele se apresentar em Roma em 60 dias. Por favor. E aí, essa é a hora que ele recorre a um cara chamado Jorge Spalatina. Jorge Spalatina é um conselheiro de Frederico o Sábio, que é o príncipe de Wittenberg. Esse Jorge Spalatina, coincidentemente, ele foi amigo de Lutero quando Lutero estudou direito. Os dois estudaram direito juntos. Quando Lutero decidiu, depois daquela tempestade, decidiu largar direito e se aprofundar em teologia, Spalatina foi um dos que disseram para ele: você está ficando louco, você vai virar padre? Fala sério, sério você vai virar padre? E tentou dissuadi-lo de ir ao mosteiro. Jorge Spalatina era amigo de Lutero, muito íntimo na época da universidade. Vejam que os dois têm situações diferentes. Um se torna conselheiro, ele se forma, Spalatina se forma em direito e é conselheiro do Frederico Sábio, e Lutero se torna um professor de teologia e acaba na mesma cidade, Wittenberg. Politicamente, o príncipe, o Frederico Sábio, ele estava ao lado do Papa para diminuir a força da casa de Habsburgo. Habsburgo foi o império onde hoje é a Áustria. Então aquela região sempre esteve envolvida com muitas guerras, né? E a casa de Habsburgo queria dominar o império alemão, e obviamente o príncipe estava do lado do Papa, e Lutero seria ouvido então de forma paternal pelo cardeal Thomas de Vio, conhecido como Caetano. Quando o Papa emite aquele relatório dizendo: Lutero, quero conversar com você, se apresente em 60 dias. Quando ele conversa com Jorge Spalatina, o Lutero, Jorge Spalatina, amigo dele, intervém junto ao príncipe para que Lutero não fosse levado a Roma, porque ele já sabia provavelmente o que ia acontecer. Como o príncipe estava do lado, politicamente do lado do Papa, o Papa disse: tá, então eu vou mandar um conhecido meu aqui, um cardeal, e esse cardeal vai decidir se Lutero é culpado ou se Lutero é inocente. E é justamente o cardeal Caetano, que sai de Roma, vai a Wittenberg, vai para a Alemanha para conversar com Lutero. Caetano tinha recebido então a autoridade do Papa para absolver ou condenar esse monge obstinado, era o termo que era usado para Lutero. E obviamente Lutero não conseguiu convencer o cardeal, porque o cardeal devia fidelidade a Roma, naturalmente, mas o contrário também é verdadeiro. Lutero não se retratou sobre suas posições. Eles não se acertaram, por favor. Eles não conseguiram, eles não estavam falando a mesma língua, necessariamente.
Nessas circunstâncias, Lutero teve que, esse encontro entre Caetano e Lutero aconteceu na cidade de Augsburg. E depois disso, os dois não se acertaram, ele teve que sair escondido da cidade de Augsburg, secretamente, na noite de 21 de outubro de 1518, e voltou para Wittenberg. O processo, então havia um processo jurídico contra Lutero. Acusação, heresia. Quem mandava do ponto de vista jurídico também era a igreja na época. Mas esse processo ele fica parado entre 1518 e 1519, e justamente fica parado porque o Frederico, o sábio, estava ao lado do Papa contra os Habsburgos, contra aquela casa que queria tomar o poder do Papa. E nesse momento desse processo parado, Lutero usa como uma baita oportunidade para continuar escrevendo. E nesse ano ele senta a pena, né? Ele escreve muito. Ele dedica esse tempo intensamente ao ensino. Escreve, ensina. Ele era professor de teologia até então também. Em 1519, em Leipzig, naquela cidade, daquela outra instituição universitária muito famosa, houve um debate, houve uma dieta, como se chama, mas é um encontro entre Lutero e John Eck. Esse John Eck era um teólogo muito erudito, romano, e foi enviado para lá justamente para tentar refutar os argumentos de Lutero. E aí, somente nessa circunstância, e justamente esse John Eck foi enviado pelo próprio Papa, escolhido a dedo. Então não é um teólogo qualquer, era um indivíduo que tinha um conhecimento histórico da igreja muito grande. Ele era um grande conhecedor da história de Roma e da igreja. E só nesse momento, quando Lutero é convidado para debater com John Eck, e ele sabia quem era John Eck, é que ele percebe quão profundo foi o pensamento e tudo que ele tinha dito até agora. Somente aqui ficou claro o quão profundo foi o posicionamento de Lutero. E após esse debate, ele passa a criticar todo o sistema de salvação ensinado pela igreja de Roma. Até então ele achava que ele estava criticando uma situação pontual, alguns equívocos que estavam acontecendo e que ele já estava horrorizado. Só que quando ele é convidado a debater com John Eck, ele percebe que é o representante doutrinário da igreja que vai debater com ele. Ou seja, não é uma questão de erros pontuais, e sim uma questão sistemática. Todo o sistema estava pensando dessa forma. Então não era que os padres estavam pregando equivocadamente. Eles eram instruídos a pregar dessa forma. E é isso que deixou Lutero completamente horrorizado. Por favor. O processo contra Lutero ainda, com a eleição de Carlos V, o imperador do Sacro Império Germânico foi trocado, foi mudado, e Carlos V foi eleito como imperador em 1520. E o processo contra Lutero então foi retomado. Mudou o imperador, Carlos V não gostava de Lutero, e então o processo contra Lutero foi retomado de novo. Vamos resolver a questão do monge obstinado, vamos resolver esse problema. Então foi preparada uma bula, um documento, um edito com a ameaça de excomunhão. Primeiro ele foi avisado: Lutero, presta atenção, se você não se retratar, nós vamos ter que excomungar você da igreja, vamos ter que pedir para você cordialmente se retirar do nosso meio. Em 17 de novembro de 1520, Lutero então apelou para um concílio. Um concílio significa que nesse momento Lutero estava tirando totalmente a autoridade do Papa. Aqui Lutero já não estava mais discutindo nem com o Papa. Quando ele propõe um concílio, ele propõe que os teólogos se reúnam e discutam os problemas, discutam as doutrinas, discutam o que está sendo questionado. Para ele já não interessava mais o que o Papa estava pensando, porque ele já estava convencido no debate com John Eck que o que o Papa pensava era justamente o que o John Eck veio defender e que não tinha base bíblica. Por isso que ele propõe um concílio. E aí sim é que o circo pega fogo. Em 10 de dezembro de 1520, Lutero queima, juntamente com outros professores, colegas e alunos, uma cópia da bula papal diante de um
dos portões de Wittenberg, juntamente com livros que continham o direito canônico. Ele põe fogo no documento que ele recebe. Ele não está muito interessado em mais uma vez aquela história, né? Eu não sei por onde que eu vou, mas eu conheço muito bem o meu guia. E se isso aqui necessariamente não tem base bíblica, e eu sei que não tem, porque justamente eu sou professor desse negócio aqui, eu sei que não tem, então não vai servir de nada, porque antes é importante obedecer a Deus do que aos homens. Por favor. Aqui uma foto de Frederico Sábio, que governava a região em que fica Wittenberg, e o imperador Carlos V, que retomou o processo contra Lutero, né? Carlos V é o imperador que mandava, vamos dizer assim, no Frederico o Sábio. Depois disso, como ele queima a bula papal, ele escreve um panfleto com o nome Por que os livros do Papa e dos seus seguidores foram queimados. Vejam que ele não simplesmente fala do Papa, ele fala do Papa e dos seguidores, dos que concordam com a doutrina especificamente da indulgência, a venda do perdão dos pecados. E aí, por que ele fala, ele escreve a razão? Porque os livros canônicos, do direito canônico que regia, eles tinham sido escritos de tal forma para manipular a mente das pessoas. E é também por isso, com esse entendimento, que ele usa a palavra, o TH da palavra eleuteros, que significa livre. Então, vejam que os livros do direito canônico foram feitos para manipular a mente das pessoas em prol de algum grupo que se colocava sobre essas pessoas. A separação entre a igreja papal e Lutero, a esse momento, era completamente irreversível. Não havia mais possibilidade de voltar atrás. Mesmo que ele talvez tentasse se redimir, provavelmente ele não seria mais aceito dentro da igreja. Em 3 de janeiro de 1521, então, pelo fato dele não se redimir, então ele é excomungado da igreja. Ele é dito como um herege, ele é atacado como um herege. Após a excomunhão, Lutero se dedica profundamente a escrever para tornar ainda mais notório o programa da reforma. Justamente o contrário do que eles queriam, né? Eles queriam que com a excomunhão ele ficasse quieto. Mais uma oportunidade que ele vê. É aí que ele vai começar a escrever. Ele vai se empenhar ainda mais em escrever. Ele já não fazia mais parte, né? Ele já foi convidado a se retirar. Ele já não fazia mais parte. E é aí que ele começa a expor ainda mais as suas ideias desse pensamento livre dele. Em determinado escrito, Lutero conclama os leigos a assumirem a reforma da igreja, já que as autoridades eclesiásticas não o faziam. Aqui a gente tem um ponto importante. Lutero havia sido excomungado. Todos os amigos de Lutero, pastores, padres, sacerdotes, professores de teologia, tinham o mesmo medo de ser excomungado, porque era ensinado, Karlstadt foi um dos professores de Lutero, e era ensinado na instituição, na faculdade, que não há salvação fora da igreja, né? Então, naquele contexto, a igreja era uma só existia uma. Só que a Escritura não fala que é dessa igreja, é da igreja de Cristo, não de uma igreja de uma instituição especificamente. Então, os outros amigos de Lutero, os teólogos, eles tinham o mesmo medo de ser excomungado, porque quando você é excomungado, isso significa que você está no inferno. E com o medo da morte que eles tinham, se você está fora da igreja, você está no inferno. Então vejam que ele não tem muito apoio de muitos, alguns só, não de muitos. E pelo fato desses líderes das congregações, dos sacerdotes, dos padres, não aderirem formalmente à reforma, ele conclama os leigos, porque o poder da igreja vem justamente da congregação, e não de uma pessoa que se acha colocada no lugar da congregação para tomar as decisões, e sim a congregação. Esse era o pensamento de Lutero. E aí ele desenvolve o que a gente chama hoje de doutrina do sacerdócio de todos os crentes, né? Cada um de nós somos sacerdotes dentro da nossa casa, e esse ponto doutrinário é justamente por causa dessa circunstância. Lutero escreve sobre o sacerdócio de todos os crentes
por causa que os líderes não aderiram a uma reforma da forma como deveriam ter aderido. E ele chama então os outros sacerdotes, todos os crentes, para aderirem à reforma, para voltarem novamente ao puro evangelho. Por favor. A igreja já não é mais entendida como uma organização hierárquica ou autoritária do ponto de vista de Lutero, mas como a comunhão dos que estão unidos pela mesma fé. E esse conceito é completamente diferente. Uma coisa é quando você se une porque você coloca o seu nome numa lista de membros, e outra coisa é quando você passa a ter a mesma fé. E aí a gente vai para o conceito de igreja invisível, que a gente vai conversar melhor lá na frente. Temos cristãos aqui, temos cristãos na China, né? Talvez a gente não conheça os cristãos, mas são cristãos. E se eles creem na mesma fé, somos irmãos, não tenho dúvida disso. Em 1521 teve início então a Dieta de Worms. Ele é convidado perante os seus livros, lá quando ele chega nessa Dieta de Worms, nessa reunião imperial. Dieta eram as reuniões imperiais que aconteciam geralmente uma vez por ano. E lá quando ele chega para se explicar, estão todos os escritos dele. E ele é colocado frente aos seus escritos e perguntam para ele se ele quer se retratar. E ele diz que se houver erro, né, primeiro ele pede um prazo, porque ele está assustado, ele pede um prazo de um dia. Ele vai para o hotel da cidade, no mosteiro, ele fica um dia, meditando, refletindo, orando, e no outro dia então ele precisa dar resposta. E quando ele dá a resposta, ele diz que se houver erros, mas erros observados com base na Escritura, somente na Escritura, não com base nos concílios, com base nos papas, que eles mesmos se contradizem. Se você pegar concílios de épocas diferentes, você vai ver que um diz uma coisa e o outro diz outra coisa, e que são afirmações contraditórias. Então eles se contradizem. Então a nossa única regra de fé, e daí vem aquilo que a gente sempre fala, a nossa regra de fé e prática é a Escritura, por causa da Dieta de Worms, justamente, porque ele pergunta para ele: você vai se retratar? Se tiver erro, se vocês conseguirem observar nos meus escritos erros que a Escritura não diga, sim, se não, não, porque eu sou cativo à palavra de Deus e que Deus me ajude. E lá ele fica aquela famosa, célebre frase dele: e que Deus me ajude. Lutero teve 21 dias para voltar a Wittenberg, que foi o período de salvo-conduto que o imperador Carlos V tinha dado ao Frederico o Sábio, dito assim: não, vamos fazer o seguinte, Lutero vai vir aqui, nós vamos dar um salvo-conduto, ele não vai sofrer nenhuma penalização, nós vamos dar esse tempo de salvo-conduto, depois desse tempo, se ele não se retratar, ele vai ser considerado fora da lei e vai ser caçado. E ele não se retratou pela segunda vez. Na volta, quando Lutero está voltando para Wittenberg, vejam que eles estão na cidade de Worms, então ele volta, ele não se retrata, e ele está voltando no caminho para Wittenberg, ele sofre um sequestro. E todo mundo acha que tinha sido a Igreja Romana que tinha feito esse sequestro para condená-lo necessariamente, mas não foi. Foi justamente Frederico, que estava protegendo ele, que sequestrou ele e levou para o castelo de Wartburg, onde ele ficou aproximadamente um ano lá, e durante 10 meses ele traduziu justamente o Novo Testamento para o alemão. Lutero então sofre um sequestro por volta de Eisenach, quando ele estava voltando, e vai para Wartburg, e em 10 meses Lutero traduz o Novo Testamento para o idioma alemão. Aqui, Catedral de Worms, onde aconteceu a dieta, onde ele negou pela segunda vez se retratar, e do outro lado uma pintura da própria Dieta de Worms, ele se explicando, ele dizendo que não ia se retratar perante o imperador Carlos V. Aqui é o castelo de Wartburg, onde ele ficou confinado durante aproximadamente um ano, e nesse tempo ele inclusive troca de nome, ele não usa o nome de Martinho Lutero, mas sim de Jorge, Cavaleiro Jorge, deixa a barba crescer, deixa o cabelo crescer, se desfigura, justamente para não ser reconhecido se eventualmente ele saísse na rua. Por favor. E aí nesse momento começam tumultos em Wittenberg. Lutero estava um ano
fora, um ano sem aparecer. E aí começam tumultos em Wittenberg, porque ele tinha iniciado a reforma. Então ele tinha muitos escritos, Roma estava tentando combater esses escritos, e o povo estava de acordo com Lutero, porque faziam com que o povo se tornasse eleutérios, se tornasse livre. E aí começam os tumultos, e liderado justamente por um dos professores de Lutero, Karlstadt. Karlstadt vai para um outro extremo. Ele começa a quebrar absolutamente tudo o que acontece, começa a bater, por exemplo, com movimentos agressivos, começa a bater nos sacerdotes católicos, começa a invadir igrejas, começa a quebrar absolutamente tudo, justamente o que não precisava fazer. Vejamos que temos um extremo e temos um outro extremo, onde Karlstadt, que tinha observado Lutero por muito tempo, começa a fazer. Em 1522, ele recebeu um pedido de socorro da universidade e retornou a Wittenberg. Então ele sai do castelo de Wartburg, volta para Wittenberg para fazer uma visita. E obviamente ele continua escrevendo. E aí ele começa a escrever a respeito da ordem do culto, né? O que a gente chama na igreja luterana de liturgia, né? Ou ordem de culto, em algumas. Fala da forma da missa, ele escreve um pequeno inário, ele escreve um pequeno livro extremamente importante da autoridade secular, e ele escreve sobre a vida matrimonial. Lutero não era casado, ele era monge, então ele tinha feito a promessa de não casar. Até então ele não conhecia a Catarina. Por favor. Em 1525 a 1524 acontece um levante dos camponeses, na mesma onda de Karlstadt. Esse Karlstadt lidera esse movimento com o objetivo de estabelecer meio que uma ditadura local, na base da força. Lutero então escreve uma exortação à paz. Vejam que a arma de Lutero é a pena. Ele escreve e fala. Somente isso que ele faz. E ele escreve então uma exortação à paz. Resposta aos 12 artigos do Campesinato da Suábia. Esse Campesinato da Suábia foi um grupo de pessoas que escreveram, liderados por Karlstadt, que escreveram um acordo e o que eles deveriam fazer para estabelecer essa forma de governo sem a intervenção da Igreja Romana. E ali continha movimentos violentos. Por isso que Lutero escreve a exortação à paz. E nesse momento Lutero vai pessoalmente aos camponeses. E lá ele mesmo é ameaçado, porque ele vai como Jorge, na verdade, ele não vai como Lutero, ele vai todo fantasiado, de barbão, de cavalo, e eles não reconhecem que é o próprio Lutero, mas ele é ameaçado quando ele visita esses camponeses, quase que ele apanha. E aí quando ele escreve novamente contra as hordas dos salteadores e assassinos dos camponeses. Primeiro ele tinha escrito no começo a favor dos camponeses e chamado as pessoas para auxiliar na reforma. Mas ele nunca disse que a reforma devia ser colocada pela força. Ele nunca disse isso. Ele sempre disse que deveria ter sido colocada a reforma pela palavra, e não a dele, a palavra de Deus. Esse é o princípio de Lutero, nunca a palavra dele. Tanto que no final da vida dele, ele acaba falando que eu não fiz nada. Quem fez foi a palavra. Eu só preguei, mais nada. Então, em meio à guerra dos camponeses, Lutero casa com Catarina von Bora. No meio daquela bagunça toda, vieram freiras de diversas regiões da Alemanha, aderindo ao movimento da reforma, e numa dessas carroças que vinham as freiras, veio uma moça, aproximadamente uns 12 anos, mais nova do que Lutero, e ele então casa com Catarina von Bora, e foi oficializada pelo pastor João Bugenhagen. Por favor. Aqui um retrato dos dois, Catarina e Lutero. Quando assina-se a paz entre Carlos V, a França e o Papa Clemente, os estados evangélicos, os estados da Alemanha e alguns estados da atual Suíça, eles tentam fazer uma aliança, justamente para que essa paz que houve entre o Papa Carlos V e a França não invadissem, do ponto de vista teológico, esses estados chamados de evangélicos. E a primeira pessoa que usa o termo
confissão evangélica ou somos evangélicos foi justamente Martinho Lutero, quando ele escreve as 95 teses. Então, quando assina essa paz,